Olá pessoal, Paulo Costa aqui do Carro Técnica Treinamentos Automotivos. Nós estamos aí há praticamente uma semana, mais de uma semana, né, sem postar nenhum vídeo. Então, o motivo é porque a gente está com uma série de trabalhos aí desenvolvendo para o nosso treinamento presencial agora em Recife, né? Como vocês podem ver aí, no dia 28 e 29 de 7, se Deus quiser, nós vamos estar lá em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, no Centro de Apoio ao Reparador da Tecnomotor. É um curso voltado para o gerenciamento eletrônico do motor, tá? Com utilização do scanner, né? E também do osciloscópio. E nesse treinamento o foco é trabalhar o padrão OBD2, os recursos de diagnóstico, né? Falar sobre monitoramento, né? do sistema, explicar e procurar desenvolver com os alunos, certo? O diagnóstico com base nos sistemas sob o padrão OBD2, ok? E também com rede CAN. Por que isso? Porque existem diferenças com relação ao diagnóstico a partir dessas duas tecnologias, digamos assim. Então, o que a gente constata no dia a dia, né? No contato com os alunos, tá certo? No contato com outros profissionais, é que o pessoal ainda não acordou, algumas pessoas ainda não acordaram para essa realidade. Então, se eu vou tratar um veículo desse, certo? Se eu vou fazer um diagnóstico no veículo desse baseado no processo de diagnóstico que eu faço com veículos, digamos, lá por volta do 2005, entre 2005 e 2010 para trás, tá certo? Vamos colocar aqui, 2010 foi que quando realmente no Brasil o padrão OBD2 ele foi, digamos, homologado, né? Então, desse período para trás, 2010 para trás, certa coisa vai ficando mais simples, né? A coisa é mais simples, né? Os sistemas, a interação entre os sistemas, certo? O processo e a capacidade de diagnóstico das unidades de comando, das centrais de gerenciamento, sobretudo de gerenciamento do motor, que é o mais complexo que tem, porque o motor, além do motor, nós temos os subsistemas que a unidade de comando ela gerencia, né, sobre o sistema de lubrificação, ar-condicionado. Então, tudo isso faz com que fique mais complexo. Então, como é que a gente começa a trabalhar, usufruir desses recursos, né, que tanto o padrão OBD2 como também a rede CAN ela traz? Então, nesse treinamento a gente vai tratar o funcionamento e o diagnóstico do gerenciamento do motor sob o padrão OBD2. Então, na linha nacional, como a gente chama as marcas mais populares, a partir de 2002, a partir de 2010, ok? Mas na linha importada, isso já desde 96, então já se trabalha sobre o padrão OBD2, né? Os recursos, lógico que o padrão ele não é um padrão estático, ele vai se modernizando ao longo do tempo, então tem alguns recursos que nós temos hoje em dia que no passado não tinha, ou se não se tinha, algumas diferenças, né? Então, leitura e interpretação dos códigos de falha DT6, isso é muito importante. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, sobre alguns casos reais que a gente pega, tá certo? E também através de alunos, através de conhecidos, de colegas de trabalho, de profissão. Então, a gente também consegue ver que o pessoal não dá muita atenção a isso. Isso é uma ferramenta importantíssima. Tá certo? Os DTCs, saber interpretar o DTC. A interpretação de parâmetros de sensores e atuadores, então vamos trabalhar sobretudo os parâmetros que vieram pós-OBD2, né? E aí entra o ajuste de curto e longo prazo, por exemplo, entre outros, ok? Interpretação dos estados ou status do sistema é outro ponto também que não se dá muita atenção. Então, lá nos estados, que normalmente são condições de funcionamento onde não tem uma leitura de um determinado parâmetro, mas sim se como o próprio nome já sugere, se o estado em que ele está, se ele está ligado ou desligado, se um processo de reconhecimento de combustível ele já foi realizado, se o monitoramento do catalisador ele já foi realizado. Então, tudo isso, essas informações nós temos no scanner e é muito importante que você saiba utilizá-lo, saiba identificar e poder utilizar ele, né? Então, protocolo de diagnóstico em veículos com rede CAN. Então, nós vamos trabalhar como é que eu faço
esse protocolo de diagnóstico? Como é que eu faço esse diagnóstico a partir da informação do DTC? Porque existe um processo que a gente faz no momento em que eu detecto que existe uma informação. Porque nem sempre aquela falha que eu tenho gravado, por exemplo, na unidade de gerenciamento do motor, ela surge na unidade de gerenciamento do motor. E como é que eu faço esse processo? Aí eu preciso saber fazer a leitura da estrutura da rede CAN, né? Da topologia da rede CAN, para saber por onde é que esse sinal ele trafega, ok? E além disso, na segunda parte do treinamento, nós vamos ter algumas leituras com a utilização, melhor dizendo, do osciloscópio, no diagnóstico sincronismo do motor com osciloscópio. Também a gente vai fazer o modo como é chamado de virtual, né? Que é através de sensor de fase e rotação, e o modo também, como o pessoal normalmente chama de real ou mecânico, que é utilizando o transdutor de compressão. E também o teste de compressão relativa do motor com osciloscópio e análise do sinal da rede CAN com osciloscópio. Okay? Então nós vamos, além do trabalho com o scanner, detalhes sobre o padrão OBD2, nós também vamos trabalhar o osciloscópio nesses 3 pontos, e todos esses tópicos aí já são tópicos extremamente importantes e relevantes para que você venha fazer esse treinamento. Okay? Então, se você tem dúvidas com relação a esses tópicos relacionados, padrão OBD2, ajuste de curto e longo prazo, os status, okay? Como é que funciona, qual é o objetivo e o diferencial de você, e os diferenciais de você entender do padrão OBD2, como é que você faz um diagnóstico da rede CAN, quais são os pontos mais, digamos, relevantes para que você possa analisar e não ficar confuso no momento do diagnóstico, né? Porque as informações, às vezes, elas são conflitantes, principalmente se você não dominar essas informações, né? Então, você obtém as informações através do scanner, mas você não tem o conhecimento de como funciona, como se distribui aquela informação, aquele sinal, né, na rede CAN. Então vai ficar muito mais complexo, ou praticamente não digamos impossível, mas bastante difícil de você desenvolver o diagnóstico. E aí isso gera bastante confusões, né, diagnósticos equivocados, inclusive não só de componentes, mas também de unidades de comando. E aí isso fica bem complicado para a gente no dia a dia trabalhar dessa forma, sem ter o conhecimento, né? Ok? Então, além de Recife, né, de Jaboatão dos Guararapes, a gente também vai estar em João Pessoa. Então, João Pessoa será no dia 1 e 2, ok? 1 e 2 vai cair no final de semana, e vai ser lá na Magicar, lá em João Pessoa, né, na capital da Paraíba, ok? Então, é o mesmo treinamento, o mesmo tema, certo? E dentro da mesma semana, né? Um vai ser Recife 28 e 29 e Magicar dia 1 e 2. E na sequência nós vamos estar, mais para frente um pouco, né? Nos dias 15 e 16, nós vamos estar em Campina Grande, lá na Cearense, né? Peças e serviços, ok? Então, dado esse recado dos treinamentos que vêm a seguir, os treinamentos presenciais, sempre, logicamente, seguindo as normas de segurança, né, com todo o aparato necessário para que a gente não corra risco aí nesse período ainda de pandemia, né? Bom, então para que você tenha uma ideia do que nós estamos falando com relação ao código de falha, que, como eu já citei anteriormente, dá-se pouca atenção, não só a saber o que quer dizer, o que aquele código quer dizer, cada dígito do código quer dizer, mas também a sua descrição. Certo? Porque a descrição do código ela é outro ponto muito importante, que muitas vezes vem de forma muito resumida. Vem uma descrição muito resumida e às vezes isso prejudica bastante no diagnóstico, certo? Então, um caso como o código P0016, que foi um caso recente de um aluno que veio entrar em contato comigo para saber, pedir uma ajuda, pedir um auxílio para a gente poder desenvolver, ajudá-lo a desenvolver um raciocínio. Então, esse código P0016, no scanner dizia apenas que era o sincronismo entre o comando de válvulas e a árvore de manivelas, o virabrequim, né? Então, estava lá incoerente, tá certo? E ele, segundo ele, já tinha feito várias avaliações e não tinha conseguido chegar ainda a uma conclusão, certo? A um diagnóstico, certo? Agora, consultando aqui na Dr. IE, então nós temos código
0016. Então, falta de correlação, certo? Entre os sinais do sensor de fase, CMP, né, que é o sensor de fase, e do sensor de rotação do motor, CKP. Tem um hífen, um traço, depois tem sensor A, tá certo? Então, o que ele quer dizer com o sensor A? Do banco 1, certo? Então, quando fala que é do banco 1, nos motores de 4 cilindros, essa descrição banco 1 é para dizer se, com relação aos motores, os motores em V, né? Então, para dizer se é no banco 1 ou se é no banco 2. Né? Então, no banco de cilindros pares ou no banco de cilindros ímpares. No caso dos motores em linha, eu só tenho um banco. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, e com relação ao sensor A? Se nós viermos aqui, aí eu preciso ir no diagrama elétrico para saber quais são os componentes que tem, que compõem o sistema de gerenciamento do motor, né? Ou o sistema de injeção eletrônica. Certo? Que o diagrama elétrico ele vai nos servir também para isso. Eu vou identificar ali quais são os itens que fazem parte do sistema. Nós sabemos que nem todo sistema é igual. Logicamente, não vai ser igual. Então, voltando aqui para a gente fazer a consulta do diagrama elétrico. Então, nós vemos aqui que nós temos dois sensores. Nesse caso, nós temos um sensor no comando de admissão e nós temos um sensor no comando de escapamento. Esse é um motor que tem dois comandos no cabeçote, né? Então, tem motores como na linha Renault, por exemplo, que é um comando só, né? E o acionamento das válvulas de admissão e escape são feitos pelos balancins. Então, nós não temos dois comandos lá, mas em veículos que eu tenho dois comandos de válvulas, eu posso ter, dependendo da geração do sistema, dependendo da tecnologia, eu posso ter o variador de comando de válvulas, né, conhecido VVT. Eu posso ter um sensor no comando de escape e um sensor no comando de admissão. Tem outros sistemas que usam só um comando. Tem sistemas que, se for em V, nós vamos ter dois comandos de admissão e dois comandos de escape. Então, nós podemos ter até 4 sensores, 2 para cada bancada de cilindros. Então, vem a descrição A, B, C e D, ok? Então, no código vai te dizer lá. Então, no caso, o que nós verificamos na Doutor IE, então, ele deixa claro que é no sensor A que está fora do sincronismo, tá certo? Então, eu aqui confirmo que eu tenho dois sensores. É isso? Então, tem um sensor na admissão e um sensor do escape. Então, consequentemente, né, é lógico que isso aí vai fazer a diferença na hora do diagnóstico. É isso porque eu sei que é um erro em um determinado sensor, não é um erro em todo o sistema. Então, eu vou dar atenção naquele sensor. Primeiro, verificar a sua alimentação, verificar o sinal de retorno, como é que está o sinal de retorno dele, ver se está tudo ok com aquele comando, com aquele sensor, ou o comando daquele sensor, tá certo? A questão também sobre dar uma atenção ao VVT. Então, tem uma série de coisas que eu vou dar atenção quando eu tenho foco quando eu sei que o problema é naquele comando, ok? Então, não simplesmente a informação falha de sincronismo e aí você vai lá, verifica o sincronismo, seja da forma tradicional, seja com osciloscópio, e você não acha nenhum problema. Porque se o problema for no VVT, se o problema for um defeito no comando, um problema mecânico, certo? Então, tudo isso tem que ser avaliado e isso, logicamente, envolve diversos conhecimentos e o ponto relacionado ao que nós estamos citando aqui, que é o conhecimento de fazer a leitura correta do código de avarias, assim também como as informações que vêm na descrição do código. Tá certo? Então, isso é onde a gente vai atacar, tá certo? Todas as variações de informações que tem no código, porque o código ele pode ser um código presente, passado, intermitente, pode ser um código pendente. E o que significa, por exemplo, o código pendente? Aí isso aí já vai ter a ver com o monitoramento, tá certo? Já vai ter a ver também com os ciclos de condução, certo? Então, tudo aquilo que tem a ver com o padrão OBD2, tá certo? Então, por isso a importância de você dominar essas informações, de você ter esse conhecimento.
Outro ponto importante é com relação à rede CAN, né? Então, quando eu tenho uma falha num sistema, não necessariamente a falha está surgindo naquele sistema. Então, se tratando de códigos onde pegamos casos onde os códigos eles fazem acender, eles causam falhas em um determinado sistema, porém a falha não surge naquele sistema, certo? Então é isso que eu preciso identificar também. Então, no momento que eu tenho um acendimento de uma lâmpada da direção elétrica, por exemplo, do sistema EPS, ou então quando eu tenho, paralelamente eu tenho o acendimento da lâmpada da injeção e do ABS, tudo junto. Então eu tenho vários defeitos, eu tenho só um defeito causando todo esse inconveniente, todo esse acendimento dessas lâmpadas, né? Então, vamos supor, por exemplo, pegando aqui na doutoria que onde a gente, no campo, né, na seção onde nós fazemos a consulta dos códigos, novamente, então C0033, que é um código que me veio aqui à cabeça agora. Então esse código C0033 é um código de carroceria, ou seja, de sistemas como ABS, direção elétrica, ok? E ele informa aqui que é um defeito no anel, o defeito no anel do sensor de velocidade da roda dianteira direita. Então, quando ele dá essa informação, você vai checar tudo que tem relação com o componente e o ambiente onde ele está, fora o circuito elétrico. Então, veja que envolve aí diversos conhecimentos, porque daí eu vou precisar ir para o diagrama elétrico do sistema de ABS, saber quem são os fios que fazem parte, que tipo de sensor é aquele, se é o sensor do tipo Hall, indutivo, magnetorresistivo, enfim. Então, mas aqui ele já está me dando uma direção que a falha surge lá no ABS. E essa falha, ela nem sempre ela vem. Lembre-se que a gente está citando um exemplo, eu estou na direção elétrica ou na injeção eletrônica, no gerenciamento do motor, e está me dando uma falha que está surgindo lá no sensor de velocidade da roda dianteira direita, tá certo? Então, eu preciso ir para a topologia da rede para poder entender por onde é que esse sinal trafega, porque dependendo do sistema, esse sinal ele pode trafegar direto de uma unidade para outra, ou pode ser que tenha um circuito mais complexo, ok? Ele tenha um caminho a seguir mais complexo. Eu tenho que levar em consideração esses componentes. Então vamos aqui vamos lá na topologia da rede CAN. Então onde é que nós temos aqui? Nós temos dois tipos de configurações diferentes. Veículos com ESP, né, e veículos sem ESP. Então vamos escolher aqui esse veículo aqui sem ESP. Então tem o ABS aqui, que é onde surge a informação, tá certo? E esse sinal ele trafega pela rede e vai, certo, direto lá para a unidade de comando de direção eletroassistida, certo? Agora, eu tenho essa informação que ela está falhando, eu tenho essa informação que ela está falhando lá na unidade de direção elétrica. Agora, lá na fonte onde ela surge, será que está ok? Será que está com defeito também? Né? Porque daí a gente precisa saber se o defeito é da unidade ABS para a direção elétrica ou se realmente existe uma falha no sensor. Porque pode ser que essa informação ela esteja da forma correta lá na direção, lá onde ela surge. Então, primeiro eu preciso consultar lá e depois seguir para as demais unidades onde está indicando a falha. Ok? Porque se lá no ABS tiver tudo funcionando perfeitamente, mas eu tiver uma falha em uma unidade ou em duas unidades, certo? Mas onde ela surge o defeito não existe problema, então isso já é um processo de diagnóstico diferente, que é o que nós vamos abordar no treinamento. Ok? Então, todo esse destrinchar, digamos assim, entender como funciona, eu preciso saber que eu tenho que consultar a falha, identificar que tipo de falha é aquela, porque se ela é uma falha proprietária, se ela é uma falha genérica, porque se for proprietária, eu tenho que ter atenção, porque dependendo do tipo de falha, ela vai ter um significado totalmente diferente de uma montadora para outra, e às vezes eu tenho o scanner, ele me dá uma informação, o mesmo código, mas com a descrição de uma outra montadora. Então isso vai te direcionar para um processo totalmente diferente, onde você não vai conseguir de forma alguma achar falha, porque conseguir diagnosticar o defeito, porque
a descrição do código é outro totalmente diferente. Então, para isso, você precisa de ter uma informação, uma fonte segura de informação para você saber se realmente aquela falha, o que está descrito nela condiz com a falha realmente, né? Então, todas essas informações a gente vai passar para vocês no treinamento. Para quem participar do treinamento, precisar dessas informações, porque os bons profissionais, os profissionais mais experientes, eles têm esse conhecimento. Então, eles conseguem diagnosticar o defeito, não é porque existe uma entidade que revela para ele alguma coisa, então porque tem superioridade com relação a alguém, é porque ele estuda, tá certo? E não existe outro caminho para os dias atuais, né? Para a condição que a gente trabalha de uns anos para cá, né? Sobretudo pós-OBD2, né? Que tem muita coisa que é necessária a gente ter o conhecimento. Bom, e sem o conhecimento fica difícil de de fazer um diagnóstico, tá certo? Então essa dificuldade existe. Eu tenho visto que é uma coisa real dentro do nosso meio, da nossa área, tá certo? Então, conhecer o OBD2 e os seus recursos, saber fazer a distinção daqueles parâmetros que vão te dar um direcionamento melhor no diagnóstico, poder fazer um diagnóstico em veículos com Redicam, e todos os veículos hoje têm Redicam, existe um processo, como a gente acabou de explicar, tá certo? São informações valiosas que vão te auxiliar muito no seu dia a dia, com certeza. E são, além de valiosas, necessárias, né? Então, com a utilização, isso tudo é associado também à utilização do osciloscópio, tá certo? Então, tudo isso a gente vai trabalhar nesse nosso treinamento, tá certo? O scanner, ele é muito subutilizado, então tem diversos recursos do scanner que nós vamos explorar no treinamento, né? Então, é um treinamento que eu creio realmente que vai fazer uma grande diferença para quem participar. Nós vamos ver agora, vamos fazer um teste prático com o recurso de investigação avançada, certo? No OBD2 nós temos, isso nós também vamos tratar no treinamento, sobre o recurso dados congelados, ou também pode ter no seu scanner o nome chamado em inglês freeze frames, certo? Então esse recurso ele te dá os dados os dados do motor no momento em que ocorreu a falha, ok? Então ele consegue fazer a captação no momento que ele registrou a falha, ele vai te dar todas as condições do funcionamento do motor, certo? Para quem tem o raster e tem instalado o raster PC, tá certo? Você pode utilizar tanto com o raster box quanto com o raster handheld, o raster de mão, né, digamos assim. Então você pode utilizar esse recurso investigação avançada, onde ele vai fazer isso agora de acordo com, não só aguardando o que acontece, que o próprio sistema detecta, mas você pode, existe esse recurso no raster, onde você vai acionar o recurso e usar da forma, no momento que você preferir, no momento do seu diagnóstico. Você não vai ficar dependendo só do sistema. Então você está desconfiando de um determinado componente ou precisa fazer uma leitura, no caso de um defeito intermitente, você usa esse recurso e consegue fazer essa avaliação. Então vamos ver como é que funciona essa investigação avançada, esse excelente recurso do raster para aquele tipo de defeito normalmente mais difícil de nós resolvermos, que é o defeito intermitente. Então vamos lá. Bom, pessoal, então a gente já está aqui com o raster aberto. Vou entrar aqui em última escolha, que eu entrei nesse carro há pouco tempo. Então, iniciar diagnóstico. Bom, então aqui nós estamos, não temos nenhuma falha no momento, tá certo? E, então vamos aqui nos recursos que nós temos aqui nesse veículo. Nós temos ler memória de avarias, leituras, atuadores, ajustes, identificação da SCU, investigação avançada, ok? Só lembrando que para quem tem o raster
3S ou Raster 3, né, precisa ter o Raster PC instalado, ok? Então, nós já estamos aqui com os parâmetros, tanto os PIDs ou parâmetros de funcionamento do motor, como também os status do sistema, né, aqui do nosso lado direito, ok? Então nós vamos aqui em investigação avançada, nós estamos em investigação avançada, vamos colocar aqui iniciar, certo? Então nós vamos ver aqui que nós já temos aqui essa simbologia indicando, né, que do momento ele está em investigação avançada. Vou funcionar o veículo. Pronto, então nós vamos simular um defeito agora. Nós vamos desligar o sensor de temperatura do ar, porque na condição aqui é mais simples de fazer essa avaliação, porque o objetivo aqui é mostrar como funciona o recurso, né? Então eu vou desligar o sensor de temperatura. Bom, eu fiz o desligamento, mas poderia ser um mau contato, uma infinidade de defeitos, aqueles que a gente já conhece, né? As possibilidades. O fato é o seguinte, eu fiz o desligamento para poder gerar a falha. No momento em que o sistema reconheceu a falha, então ele já detectou o defeito e ele nos dá a opção aqui, visualizar defeitos. Então a falha que eu tenho é a P0110, tá certo? É uma falha genérica do sistema de powertrain, logicamente, ok? E ligada a emissões, que é uma falha, um código que o terceiro dígito é o dígito 1, certo? Então, aqui nós temos toda a condição no momento da falha em que o motor estava em funcionamento. Então, nesse caso aqui, por exemplo, em um outro caso, certo? Num caso real, você pode estar num momento de aceleração, certo? Ou num momento de desaceleração. Então, em uma outra condição, ele também vai registrar no momento em que as condições de funcionamento do motor. E esse é o diferencial, né? Porque você, num defeito intermitente, você consegue visualizar tanto os parâmetros como também o estado que o motor se encontrava naquela hora, os status do motor, né? Que ele estava no momento do problema. Bom, então, como vocês puderam ver, esse excelente recurso que você pode contar com o Raster, e como eu citei anteriormente, para um problema intermitente, nós sabemos o que é isso. Então você, acionando esse recurso, você pode colocar o carro num teste de rodagem e no momento da falha você ter todos os dados, porque nem sempre, né, uma determinada falha ele vai ser ligado diretamente àquele componente. Você pode ter uma falha de perda de aceleração ou um problema relacionado à mistura rica ou mistura pobre e pode ser causado, por exemplo, né, a gente pode dar um exemplo, uma temperatura que variou, né, ela de repente ou abriu o circuito, como a gente simulou aí para você no sensor de temperatura do ar, então por um mau contato. Então abriu o circuito, o sistema registrou a falha, então você pode ter um problema relacionado a emissões, tá certo? Uma mistura rica devido a um problema causado por um componente como o sensor de temperatura, seja do ar ou seja da água, por exemplo, ou que o circuito abriu, então que a temperatura, que o funcionamento dele teve uma alteração e causou um aumento da resistência e, consequentemente, o sistema passou a trabalhar com uma mistura mais rica, né? Então tudo isso faz com que seja um recurso extremamente importante, né, que vai te ajudar no dia a dia, sem nenhuma dúvida. Ok, pessoal? Então, para quem puder e precisar dessas informações, precisar desse conhecimento, nós estaremos em Recife dia 28 e 29 e na sequência no dia 1 e 2 em João Pessoa. Ok? Então, convido a você, né, que gosta e confia no nosso trabalho, nós estaremos lá com o máximo de informações possíveis que nós podemos passar durante esse tempo, né, e seguindo o conteúdo programático, tanto informações sobre o OBD2, sobre diagnóstico com o OBD2, com diagnóstico com a RedCam, né, utilizando o scanner e também utilizando o osciloscópio. Ok? Então, se você viu que esse treinamento é para você, nós vamos deixar os contatos para que você possa
fazer a sua inscrição e daí participar desse treinamento promovido pela Tecnomotor Nordeste. Ok? Forte abraço, sucesso e até a próxima.